Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 24 de março de 2020. Iniciamos, então, né, essa sessão lendo um ofício, né, pelo vereador Roberto Paiva, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhora Presidente, considerando o momento delicado que o nosso município atravessa, tendo sido decretado estado de calamidade pública e que apenas serviços de essências estão sendo priorizados, considerando que protocolamos pedido de abertura de CPI, porém a mesma ainda não começou os seus trabalhos pela falta de indicação de membros para sua composição, considerando que o momento requer cooperação sem embates ideológicos e que não queremos usar o momento de crise sem precedentes para acirrar disputas políticas, solicitamos que seja analisada a possibilidade de suspensão temporária da CPI proposta, enquanto perdurar o período de calamidade pública. Jaguarão, 24 de março de 2020, vereador Roberto Paiva, líder da bancada do PT. Agora, então, passaremos, então, para a votação do projeto número 17 de 2020, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 592.751,84 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as unidades básicas de saúde. Dizer, né, que esse projeto aqui ele tem a sua origem de várias emendas parlamentares, de vários, né, deputados, de vários partidos. Aqui tem do deputado José Germano, de 113 mil, do outro deputado, do Luiz Carlos Reise, também de 116 mil, do Fernando Marrone, 91 mil, do deputado Marcon, de vários partidos, né? 271 entre o Marcon, o Stedley e o Carlos Gomes. Então, é importante, né, que venham essas emendas para o nosso município, principalmente para a área da saúde, para as unidades básicas de saúde. Então, a gente coloca em apreciação dos vereadores. Não sei se alguém quer se manifestar. Vereador Rogerinho com a palavra. Primeiramente, cumprimentar a presidente Miriam Coelho, os colegas vereadores, as pessoas que estão nos escutando aí. Não é um momento muito fácil que estamos passando no cenário brasileiro, também não seria diferente aqui no nosso município. Esse projeto hoje vem a calhar aí diretamente com aquilo que a gente vem discutindo, vem ouvindo aí, a área da saúde, né, vereador Roberto? E já ao longo desses anos aqui na Câmara, todas as bancadas aqui representadas têm se empenhado muito, os vereadores, em trazer recursos com os seus deputados para que sejam investidos na área da saúde. E esse projeto nada mais do que comprova esse empenho aí, vereador Luiz Veleda, de todas as bancadas, de todos os vereadores aqui, em prol da saúde do nosso município. Aqui a vereadora Miriam nomeou aí, acredito que quase todas as bancadas estão contempladas com recursos que foram buscados com os nossos deputados na área da saúde. Eu aqui quero agradecer já de antemão a todos os deputados que colaboraram, de todos os partidos, e também agradecer ao, então, na época, deputado José Stedley, mas hoje secretário de Obras do Governo do Estado, agradecer ao secretário pelo empenho e por toda a ajuda que, mais uma vez, o secretário José Stedley, ao longo desses últimos 3 anos, aí veio sempre colocando importantes emendas parlamentares, importantes recursos em várias áreas aqui no nosso município. Então, eu tenho a agradecer a esse companheiro aí do PSB e agradecer do empenho de todos os deputados e principalmente do empenho do Partido Socialista Brasileiro por estar trazendo mais uma vez recurso na área da saúde. E a gente vê quando a gente passa por crises.
quando se passou pela crise da segurança pública, a gente vê o quanto é importante a segurança pública. Quando se passa por crise na educação, a gente vê o quanto é importante a educação. E quando se passa por uma crise na saúde, a gente vê o quanto é importante a saúde. Então, a gente sempre tem que defender, enquanto parlamentares, enquanto mandatários, o tripé que rege o nosso país: segurança, saúde e educação. Essa é a base que deve se discutir com políticas públicas importantes, para que a gente possa, quando a gente tem crise, estar preparado para poder atacar essas crises. Então, parabenizo aí por ter colocado em pauta aí, parabenizo também o governo municipal por estar mandando esse projeto aqui para casa, e que a gente possa estar votando esses recursos aí de quase todas as bancadas. Isso mostra a nossa comunidade, a Câmara de Vereadores, a este colegiado, o empenho de todos os vereadores com a nossa comunidade. Então, eu quero parabenizar todas as bancadas e todos os vereadores por terem trazido recursos importantes na área da saúde. A gente passa por um momento de recesso, a gente também passa, se terminou aí aquelas políticas públicas que tinham do governo. Hoje, basicamente, os municípios estão implementando e adquirindo através de emendas parlamentares. A gente retrocedeu, diga-se de passagem, isso é importante a gente refletir, a gente retrocedeu ao que era antigamente. Se fazia obra com emenda parlamentar, se adquiria as coisas com emenda parlamentares, e hoje nós estamos vivendo isso, e mais uma vez a gente precisa se manter unido, se manter articulado com os nossos deputados para trazer recurso para o nosso município. Muito obrigado aos vereadores, a todos os vereadores. Muito obrigado, vereadora Miriam. Vereador Enio. Senhora presidente, vereadores, plateia que não temos hoje, mas vale a pena salientar e esclarecer quem está nos assistindo pela web. Estamos usando a tribuna em função de todas as circunstâncias que vêm ocorrendo, não somente no município de Jaguarão, no Rio Grande e no Brasil todo, em função do coronavírus. Por isso que a Câmara de Vereadores também adotou medidas que estão expostas aí na mídia, para que todo mundo saiba como ficar. E hoje, particularmente, nossa sessão ordinária, estamos aqui reunidos desde as 17 horas, várias reuniões já tivemos aqui. Estamos agora, nesse momento, eu peço desculpa só para esclarecer que não é com relação ao projeto a presidente, dentro do meu tempo, obviamente, esclarecer essa situação que estamos, e por isso que estamos fazendo uso da tribuna e não estamos sentados um ao lado do outro, como normalmente fizemos na nossa bancada de vereadores. Foi estipulado aí os 4 vereadores que fazem parte da mesa diretiva, que ficam na bancada, e o restante dos vereadores ficarão onde normalmente está a nossa distinta plateia. Vemos aqui a tribuna para falar com relação ao projeto Hora em Pauta, como que o vereador que me antecedeu já citou, mas vale apenas frisarmos novamente que são vultuosos os recursos para a Secretaria Municipal da Saúde, 592.751,84 centavos. Recursos esses de emenda parlamentares. Como já foi frisado também, friso novamente, porque é de grande importância, e esse, digamos, não sei se é um compromisso, mas uma obrigação que nós, desde que assumimos a Câmara de Vereadores, nessa legislatura, dizíamos que todas as emendas parlamentares que o Executivo enviasse ao Poder Legislativo tinha que constar o nome do deputado. Por que falo isso? Porque em outras épocas vinham os recursos e era uma briga para saber, ou às vezes os deputados enviavam os recursos, as emendas, e o Executivo não adquiria os equipamentos, utensílios, o material permanente dentro desse aspecto. Então, por isso,
Por isso que nós solicitamos desde o início dessa legislatura, e o governo municipal e todas as secretarias estão fazendo isso, indicando o recurso para que será, em que será gasto e o deputado que está enviando. Então aqui, né, o recurso de R$ 113.000 com 515 centavos, reais com 24 centavos, do deputado José Otávio Germano, que será utilizado na UBS Carlos Gonçalves da Silva, no bairro Boa Esperança. Aquisição de material permanente, vai ser bem usado certamente, vereador, meu companheiro de bancada, vereador Luiz Veleda, que trabalha nessa unidade básica no bairro Boa Esperança e arredores, né, sabe das necessidades e certamente que será usado. Outro recurso de 116 mil, do deputado Luiz Carlos Reis, também do PP, os dois são do Partido Progressista, que será utilizado na UBS Arnaldo Valdomiro Ferreira, no bairro Pindorama, unidade Carlos Olaves Chaves, no bairro Vencato, unidade Rodi Walter Kusler, no bairro Kennedy, e a UBS Cleusa Maria Uzandizaga, bairro Bela Vista, e Carlos Gonçalves da Silva, no Boa Esperança também, mais uma parte desse recurso. Outro recurso de 91.220,66, é um saldo remanescente, diz aqui no projeto, do deputado Fernando Marrone, do Partido dos Trabalhadores do PT. Que fique aqui, os vereadores da bancada, e aqui fizemos um agradecimento aos vereadores da bancada do PT, como o vereador Renato Balck, que hoje o senador Luiz Carlos Reis tem um vínculo muito grande com o nosso vereador e enviou para nós essa emenda parlamentar. O outro recurso, a questão de equipamento e material permanente também da UBS Cleusa Maria Martins Uzandizaga, no bairro Bela Vista, e Renato Soares da Silva, também oriundos da emenda do deputado Marcon, que é do Partido dos Trabalhadores, José Stedley, não é mais deputado, mas na época deputado do PSB, dos vereadores da bancada do PSB, vereador Rogerinho e vereador Fred Nunes, e do deputado Carlos Gomes, do Partido PR, se não me falha a memória. Parece-me que é esse, posso estar enganado, peço recusas por isso, mas acredito que seja, no valor de R$ 271.494. Vamos acompanhar, e nós a solicitação da compra desses equipamentos, e nós conversávamos com o secretário municipal da Saúde, porque e ele dizia, né, digo, pô, nós temos aprovado inúmeros recursos para aquisição de material permanente. E ele nos dizia no momento que vários dos materiais têm uma vida útil desse material da área da saúde, uma vida útil muito curta. Então, por isso, da renovação que tem que ser feita, e principalmente dentro dessas unidades. O vereador Veleda pode falar com mais propriedade com relação a esses aspectos, mas, segundo o nosso secretário, seria dentro disso aí. Certamente será aprovado por todos os vereadores. Muito obrigado pela atenção. Vereador Roberto. Quero começar saudando o presidente, mais colegas vereadores, pessoas que nos assistem pela web. Primeiramente, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, quero comunicar que a vereadora Janaína não está presente, está de licença por alguns dias, ela está grávida, e diante de toda essa situação, ela está em casa, enfim, né, se cuidando. Mas, tratando deste projeto, presidente, quero dizer que não é fazer, sempre criticar, sabe, mas um projeto de 592 mil, ele precisava vir mais esmiuçado. Os projetos precisam vir mais com a justificativa maior, dizendo para que é. Mas
para além disso, e eu não quero ser irresponsável, porque eu nunca sou irresponsável, posso às vezes me equivocar e ter algum lapso, mas não cometo por vontade própria. E gostaria de pedir para os vereadores do governo, todos nós temos o WhatsApp um do outro, temos enfim, o que eu gostaria de questionar, e é por isso que é bom quando o projeto está esmiuçado, viu, vereador Veleda? A semana passada, eu até cheguei a conversar nos bastidores aqui com o vereador Enio, que me procurou, né, uma pessoa da qual está prestando serviço, uma empresa lá para o bairro Kennedy, lá para a UBS da Kennedy. Na semana passada, segunda-feira, tinha servidores que estavam trabalhando lá e que estavam passando por dificuldades, inclusive para adquirir alimentos, pois a prefeitura não teria realizado o pagamento. Isso é um fato há uma semana atrás. Não consegui, tentei contato hoje com a pessoa, ontem não consegui, né? Não consegui, então assim, pretendo seguir tentando fazer esse contato, porque é um problema sério, né? São trabalhadores. Essa pessoa teve contato com dirigentes do Poder Executivo e não resolveram. Trabalhadores, como eu disse, com problema de pagamento de água, de luz e de alimentação. Mas isso alguns dias atrás. Então eu peço encarecidamente para que os vereadores da base do governo possam ver isso, né? Porque o quanto antes, para a gente poder dar encaminhamento, enfim, se foi resolvido, que bom, né? Sigamos em frente. Acredito que vai ter assuntos gerais, presidenta, e aí a gente depois se detém em outros assuntos. Mas é isso, acho que os problemas, um projeto desse valor, com mais de R$500 mil, quase 600 mil, precisa vir mais especificado, né? Não pode vir tão, me parece que vem meio genérico assim, sabe? Ele não especifica, porque é um valor elevado, né? São R$592 mil, e nós temos sempre tendo esse problema de vir projetos enxutos, não trazendo a clareza necessária. Por enquanto era isso, presidente, muito obrigado. Pedimos para os vereadores dar um tempinho ali para a higienização do microfone, tá? Não sei, pode. Vereador Renato. Senhora presidente, prezados colegas vereadores, prezados ouvintes da nossa web, realmente hoje estamos votando um projeto importante, visto que essa área, que sempre foi prioridade, eu acredito, nesta casa, a saúde, a educação, a segurança, mas a saúde está hoje vivendo um momento crítico. E todo recurso é bem-vindo, e esse aporte onde aqui mostra que o momento é importante de união, onde bancadas de situação, de oposição, de todos os partidos, então remetendo recursos para que se possa, né, adquirir materiais e equipamentos, onde a necessidade, onde a rotatividade de ações das nossas unidades de saúde é muito intensa, e tem que estar preparado para esse momento atual e o futuro, que é muito incerto, tem relação à própria saúde. E sabe-se que é um recurso bastante expressivo, de quase R$600 mil. A especificação é relativa nesse momento, eu acredito. E tenho certeza que o nosso secretário, o próprio prefeito, as ações serão muito bem dirigidas e com muita responsabilidade, isso não me resta dúvida. Às vezes, quando um projeto vem especificado, qual é o material que vai ser comprado, qual é o equipamento que está necessitando, mas no momento, eu acho que nós podemos, né, ter esta certeza que esse dinheiro vai ser bem aplicado e que é um momento de união de todos, e essa união está consolidada nesse próprio projeto, onde vários partidos estão unidos com emendas para que possamos cada vez mais alavancar a saúde do nosso município. Somos favoráveis, certamente. Mais algum vereador? Vereador Veleda. Senhora presidente, vereadores, pessoas que nos assistem pela TV Web. Não sei se está ao vivo. Está ao vivo? Pela web. Para a rádio vai depois, então, aos ouvintes da Rádio Jaguarão FM, uma saudação de paz a todos, uma saudação muito especial
do partido do MDB. Eu me inscrevo, eu creio que as falas que me antecederam, dos colegas, elas foram muito claras. Eu agradeço até a manifestação do vereador Enio, e é óbvio, né, e este quanto mais investimento na saúde houver neste momento, talvez se torne insuficiente. Enfim, há medidas a serem tomadas que talvez sejam drásticas no sentido financeiro, mas que talvez também vai ter que ter a nossa contribuição pelo momento aí do nosso combate ao Covid-19, esse novo vírus aí, o coronavírus. Mas eu me inscrevo principalmente, vereador Roberto, porque teve uma vez, eu não sei se o senhor lembra, veio um recurso da saúde de R$1 milhão, e o vereador Enio e eu, rapidamente, e veio também dessa mesma forma, e aí num outro momento, o vereador Renato, que eu entendo a sua defesa, e ela é extremamente pertinente para este tempo, né, que vivemos agora, que a correria lá na saúde é grande, mas nós também tivemos essa preocupação. Vereador Roberto, se o senhor vai prestar atenção em mim, eu me reporto ao senhor, porque o senhor manifestou a questão do... Não tem nada disso, gente, o pessoal que já leva, né, para sacanagem, né, mas eu tive essa mesma preocupação. A nossa assessoria tentou buscar, eu conversei com o secretário de saúde hoje aqui na frente da Câmara, isso era lá quase meio-dia, e ele disse que para parar, projeto com esse montante, né, de recursos, para especificar nesse momento, não havia condições. Mas eu já fiz um pedido a ele em nome da bancada, que vindo o projeto da saúde, e enfim, são R$600 mil, é mais de R$500 milhão, né, de reais, quase 600 mil, e este outro projeto que nós vamos votar depois veio aqui na especificada. Por isso que a gente pediu que houvesse a especificação deste aqui também. Ele só me garantiu que não tem como, falou que não tem como, pelo tempo, o pessoal está se desdobrando para poder trabalhar e gerar, né, um atendimento que o momento precisa, mas ele me falou sobre equipamentos importantíssimos para a Santa Casa. E eu me comprometo de buscar, buscar depois e encaminhar a bancada do Partido dos Trabalhadores, porque a sua preocupação é pertinente, embora que a gente vá fiscalizar depois, mas é muito dinheiro, né? E parabenizar os deputados, enfim, agradecer por estarem lembrando do nosso município, deputado José Stedley, que a gente caminhou lado a lado, né, um bom tempo. Que bom que hoje não mais deputado, mas eu tenho certeza que ele tem atenção para o nosso município aqui, como teve sempre. Era isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador? O projeto está em votação. Pela segunda vez. Eu só me inscrevo rapidamente aqui para algo que a gente, após a eleição, a gente comentava, e a gente só consegue perceber o quanto é importante ter representatividades empenhadas com o nosso município quando a gente passa por momentos que nem nós estamos passando. É importante que as pessoas aprendam a votar em pessoas que são comprometidas com o município, pessoas que já mostraram que têm interesse pelo município e que se empenham por Jaguarão. Muitos deputados aqui fizeram voto agora nessa última eleição e não foi pouco. Tivemos deputados que foram os mais votados aqui no nosso município, deputados federais, e até o dia de hoje não se vê recurso aqui no município desses deputados. Então, eu faço uma fala para as pessoas que estão nos escutando, que vão nos escutar na Jaguarão FM, que vão nos escutar pela web, e faço uma fala sem medo nenhum. Quando chegar a eleição, prestem atenção e façam um estudo daqueles deputados que realmente têm comprometimento com o nosso município. E a gente só vê o quanto é importante ter representatividade a nível federal, vereador Veleda, quando a gente passa por isso. Volto a frisar, Jaguarão e os municípios estão vivendo o que era antigamente, vivendo de emenda parlamentar para fazer o diferente, porque o município consegue fazer o arroz com feijão dentro do seu orçamento. Para fazer o diferente tem que vir recurso federal, e nós conseguimos fazer recurso, obras, conseguimos fazer o diferente com esses deputados que aqui nós estamos falando, com esses deputados dessas bancadas que aqui estão representadas, e que de fato
antes da eleição colocavam recurso aqui e após a eleição seguiram colocando recurso. A prova disso é o nosso deputado federal José Stedley, que mesmo não sendo reeleito, e por muito pouco voto, o Jaguarão perdeu um grande parceiro que nós tínhamos, e mesmo assim ligou para mim e para o vereador Fred, colocando recurso na área da saúde, preocupado com o Jaguarão. Estou terminando o meu mandato, mas o que eu tenho aqui para ajudar vocês, eu vou mandar para vocês. Então, é importante que a comunidade preste atenção quando chegue uma eleição, e que preste atenção e que vote, que faça a campanha para aqueles que são empenhados com o nosso município. Jaguarão é uma cidade pobre e a gente precisa muito de apoio dos nossos representantes a nível federal, porque são os nossos deputados que conseguem colocar emendas importantes aqui no nosso município, e o governo municipal consegue fazer o diferente com essas emendas parlamentares. Então, eu quero mais uma vez frisar: aprendam a votar, aprendam a escolher os seus representantes, aprendam a estudar. Hoje em dia nós temos a facilidade da internet. Entrem na internet, porque se chegar o Rogerinho lá e querer vender o voto do deputado dele, o meu é bom, tá, mas o teu é bom, o que ele trouxe para o meu município? Pesquisem, votem em pessoas que já ajudaram o nosso município, aprendam a votar. Muito obrigado, vereadores. Mais alguém pela segunda vez? Então, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Projeto aprovado pelos vereadores presentes. Colocamos em votação o projeto 015 de 2020. Não, desculpa, projeto de lei 09 de 2020. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 70 mil para com o objetivo de custear as despesas de manutenção dos equipamentos de iluminada e sonorização e aquisição de equipamentos para o Teatro Politeama Esperança. O projeto está em discussão. Vereador Enio. Vereadores, só para um pequeno esclarecimento com relação, nós solicitamos e nos foi enviada a ata do Conselho Municipal de Cultura da última sessão, da última reunião extraordinária que teve o Conselho, tal, para ver os assuntos ali tratados, e alguns com relação ao teatro, obviamente, dos recursos. Mas dentro do projeto, na mensagem, diz o seguinte: serão adquiridos, e podemos citar, carro de transporte. Daí nós fomos averiguar o que era o carro de transporte. O carro de transporte é um carrinho com tipo um andaime que vai em cima para efetuar a troca de lâmpadas do teatro. Pois todas as vezes que tem que contratar uma firma que tenha andaime para fazer a troca. E sabe as questões, eu já falei 500 vezes aí, quando envolvem terceirizados no serviço público, é muito difícil. Então a secretaria está adquirindo carro transporte. Era muito mais fácil se botasse, sei lá, um carrinho com andaime, coisa dentro desse aspecto, mas diz que o termo utilizado é assim mesmo. Cadeiras, biombo, a própria bancada de iluminação, ela necessita que tenha uma bancada no teatro de toda a iluminação, que faz toda aquela parte de sonorização, e ela tem que ter alguns consertos, algumas modificações que ela tem, material de sonorização também, para estruturar melhor a situação do teatro. Mas um item que nos preocupou bastante, que diz que é com relação à iluminação. Várias tomadas onde está instalada a Secretaria de Cultura estão com problemas. E eu me preocupou porque o teatro que foi feita toda a reforma 3 anos e meio, vamos botar, que até que foi feito, até que foi inaugurado, sei lá, concluído toda essa situação, né? Então me preocupou.
numa casa dura 30, 40 anos a rede elétrica das tomadas, por que do teatro durou tão pouco tempo? Daí tem várias explicações, pela umidade, pelo prédio antigo, e tudo isso nós questionamos para ver dentro dessa situação. Mas está aprovado, é um recurso do Fundo de Cultura, não foi todo, por quê? Porque a Secretaria só pode gastar 75% do Fundo de Cultura, né? Os outros 25% são dos conselhos, né? Ou sei lá, são para projetos setoriais, falando tecnicamente. Então, dentro desses 75% aí que está esse recurso, que é menos que isso, para fazer essa manutenção no Teatro Esperança. Obrigada, vereador. Mais algum vereador? Então, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Projeto aprovado pelos vereadores presentes. Projeto de lei em votação número 010 de 2020. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 36.000 para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a farmácia municipal. Algum vereador escreve? Vereador Vereda. Presidente, vereadores e pessoas que nos acompanham, me inscrevo como relator do projeto pela Comissão de Constituição e Justiça. E aí é que eu falava com o colega vereador Roberti, o diferente, que este projeto, o projeto 010, que também é da Secretaria de Saúde, ele traz em que ele vai ser utilizado. Então, é para aquisição de computadores, impressoras e outros equipamentos necessários ao bom funcionamento. Eu até pensei que era para medicamentos, mas os medicamentos já foram comprados, então esse é para dar suporte no serviço. Então peço voto favorável dos colegas. A nossa farmácia também é um órgão, né, do governo que tem funcionado redondinho, porque senão as queixas já tinham chegado na casa, então creio que são materiais que vão ser muito bem utilizados, prestando um serviço de mais qualidade para a nossa comunidade. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Mais alguém? O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Projeto aprovado por os vereadores presentes. Passamos para a terceira parte do Poder Legislativo. Assuntos gerais. Algum vereador escreve? Vereador Fred. Bom, senhora presidente, senhores vereadores, né, também aqui a assessoria aqui da Câmara, a todos os que nos acompanham pela internet e também pela rádio, a todos a saudação da bancada do PSB. Eu quero só registrar a respeito da votação dos projetos que evitei de me manifestar porque minha posição era favorável a todos eles, inclusive fui relator de 2 deles, e acho que as manifestações dos colegas foram corretas e me senti contemplado, então não senti a necessidade de me manifestar. Mas nesse espaço de assuntos gerais, eu quero trazer algumas reflexões, enfim, algumas propostas a respeito do momento que a gente está vivendo. Primeira delas, quero registrar aqui minha completa solidariedade e apoio ao prefeito, às equipes da Secretaria de Saúde, à Santa Casa, à Vigilância Epidemiológica, à Vigilância Sanitária, enfim, a todos os profissionais de saúde, sejam eles da limpeza, sejam médicos, enfermeiros, enfim, a todos que estão trabalhando de uma forma, eu acho que muito dedicada e acertada aqui no nosso município, no combate a essa doença terrível, na situação de calamidade que nós estamos colocados hoje. Essa solidariedade, ela se materializa em colocarmos aqui à disposição para colaborar no que for preciso, com ideias, com ações,
inclusive com a votação desses projetos para a área de saúde, que nós votamos eles em uma semana, né, o que mostra que a Câmara de Vereadores de Jaguarão, sempre quando é chamada, dá a sua contribuição para a nossa sociedade. Não há projeto que fique aqui por questão política ou trancado, enfim, todos os que são importantes para a comunidade, nós nos colocamos sempre para que eles sejam céleres, rapidamente aprovados aqui no plenário. Também, a partir disso, eu manifestei nas redes sociais e conversei com alguns membros do governo a respeito do decreto de calamidade pública que foi emitido primeiro, inicialmente na sexta-feira, e depois, ao longo do final de semana e do dia de hoje, ele foi tendo alterações que eu acho que melhoraram o decreto. Eu sugeri que algumas atividades fossem consideradas como atividades essenciais, todas aquelas que dão suporte para as atividades de alimentação, né, de abastecimento, para as atividades de transporte, para as atividades de limpeza e obras públicas, né, que seriam essas atividades. Além dos supermercados e mercados e lancherias, enfim, do ramo da alimentação, também empresas de material de construção, oficinas, borracharias, manutenção de veículos, serviços de comunicação, internet, telefonia, rádio, enfim, transporte público, seja ele de táxi, mototáxi, ônibus, enfim, o transporte internacional que garante as cargas para circularem e não ter o desabastecimento, enfim, uma série de atividades que foram, ao longo do final de semana, sendo regulamentadas pelo prefeito. E eu acho que de forma acertada. Não significa que a gente defenda que, por exemplo, uma loja de material de construção abra como ela funcionava normalmente, mas que trabalhe com limitação de pessoas, atendendo na porta as demandas urgentes, com redução do quadro de funcionários ou redução de horários, escala de horários, para contribuir com o isolamento social, que a gente precisa fazer, mas também permitir com que as pessoas possam, tendo algum reparo que tenha que ser feito na sua residência, possam acessar, desde um vazamento hidráulico até um problema elétrico, enfim, pequenos reparos nas suas residências e que precisam ter acesso a isso. Da mesma forma, lavanderias, enfim, pequenas oficinas, borracharias, enfim, tudo que dá uma manutenção para que os serviços essenciais continuem acontecendo. E acho que o prefeito regulamentou de forma correta e eu quero fazer esse registro. Também apresentei na sessão de hoje, com a assinatura da maior parte dos líderes, das bancadas, um requerimento sugerindo que o município inclua na vacinação, ainda que tenha que eventualmente adquirir doses para isso, e aí também a Câmara de Vereadores fez uma importante reunião hoje, antes de começar a sessão, onde, a partir de uma iniciativa da nossa presidente, Miriam, a Câmara está colocando seus recursos à disposição para que o município utilize na área da saúde e da assistência social. O prefeito será oficiado nesse sentido. Então, o nosso requerimento é para que se amplie a vacinação contra a gripe para as categorias profissionais que estão na linha de frente aí os supermercados, os postos de combustível, que foi inclusive uma sugestão do vereador Luiz Veleda, também a limpeza urbana, os trabalhadores da limpeza urbana, os trabalhadores das farmácias e outras categorias que possam ser incluídas também. Foi sugerido trabalhadores de mototáxi, de táxi, do transporte coletivo, eu acho que são importantes. O que eu acho que está claro é que a gente precisa ampliar, ainda que eu repito, com a aquisição de vacinas da rede privada, se for necessário, para que, eu não sou técnico da saúde, mas pelo que tenho lido e pelo que tenho conversado, na medida que as pessoas se vacinam contra a gripe, elas têm uma possibilidade de terem o seu sistema imunológico
mais íntegro, né, porque não vão ser acometidos daquela gripe, tipo de gripe que estão sendo vacinadas. Então, também isso serve para descartar os casos suspeitos. Né? A pessoa que foi vacinada, não é, doutor Renato, para a gripe, se tiver os sintomas, ela vai ter um olhar diferente, já que ela está imunizada para aqueles vírus que a gripe, que a vacina contra a gripe previne. Então, eu acho que é importante e acho que é plenamente possível que o município faça essa ação. Então, eu agradeço o apoio de todos os que assinaram o requerimento e a gente continua dialogando para ampliar com outras categorias, né? Também trabalhadores da área de transporte internacional, lá do Porto Seco, eventualmente caminhoneiros, também seria importante incluir. Quero fazer uma breve manifestação aqui nesses minutos que faltam, segundos que faltam, a respeito de uma resolução que saiu agora da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, suspendendo, proibindo as concessionárias de energia elétrica de fazerem o corte por falta de pagamento nos próximos 90 dias. Então, ela saiu agora às 18 horas do dia de hoje. Então, acho que isso é muito importante, é uma medida necessária nesse tempo de calamidade pública que a gente tá vivendo. Acho que nós temos que pensar, e discutimos isso na reunião mais cedo, ações na área de assistência social para enfrentar essa crise econômica que nós vamos viver, e tenho certeza que o Poder Legislativo de Jaguarão vai dar a sua contribuição. Para finalizar, quero deixar uma mensagem para que todos aqueles que possam permanecer nas suas casas, que permaneçam, até como uma forma de proteger aqueles que não podem permanecer em quarentena, né, que são os profissionais que estão na área da saúde, na área da alimentação, enfim, mototáxis, enfim, todas as pessoas que estão garantindo que a nossa sobrevivência mínima ela continue acontecendo, segurança pública, enfim, todos esses profissionais. Então, deixo essa mensagem para que, se possível, fique em casa e que o momento de união, com união a gente vai conseguir superar todas essas situações aí que nós estamos terríveis, estamos vivendo hoje. Tá? Tenho fé que isso vai passar. Muito obrigado. Obrigada, vereador Fred. Mais algum vereador? Vereador Tormes. Boa noite, presidente, colegas vereadores, ouvintes da FM, da web. Eu também me inscrevo nesse mesmo sentido dessa pandemia que está assolando o nosso município, né? Como bem o Rogerinho já falou, que isso aí é nacional, é mundial, né? Para me solidarizar com o governo do Executivo, né? Com o nosso Executivo, com as medidas que foram tomadas, pela clareza que foi passada, né? E pela calma, né? Tranquilidade que o nosso prefeito teve em passar essa mensagem, né? Talvez pela própria profissão, né? Pela própria profissão de médico, né? Ele teve uma condução, no meu entender, né? Sem ser algo agressivo, sem ser algo que te imponha de cima para baixo, né? E que a sociedade, que a nossa comunidade jaguarense entendeu, né? Entendeu. Inclusive, a gente vê em outros municípios ter que estar usando força militar, né? Para mandar as pessoas para casa, né? Então, Jaguarão, né? Domingo de noite, por exemplo, eu tive que ir na farmácia, Renato, precisei de usar um remédio urgente, fui aqui na Panvel, o centro estava vazio, né? Então, quer dizer, as pessoas estão entendendo, né? O comércio tomou as medidas necessárias, né? Pode ver que todo o comércio que está aberto, ele tem uma proteção, eles se preveniram, estão se precavendo. Então, a nossa comunidade está de parabéns. Não é à toa, né, que hoje a gente recebeu aquela notícia maravilhosa, vereador Veleda, que nós não temos caso nenhum, que todos os testes que foram feitos deram negativo. E isso aí tudo vem somar. Mas é porque que a comunidade jaguarense se conscientizou, né, as medidas que foram tomadas. Uma das preocupações, vereador Enio, que nós tínhamos era com a fronteira. E quando a gente fala não é porque a gente quer criticar, que a gente quer
é porque as pessoas nos cobram. E hoje eu tive a grata satisfação de ter que ir no Uruguai, né, que eu tenho uma filha minha que trabalha lá no comércio do Uruguai, né, então está no seguro-desemprego, aquele seguro de paro que eles chamam, e ela tinha que receber, e eu tive que levar minha filha. E na volta está o exército ali, né, fiscalizando, parei a conversar com eles, né, então o que estão pedindo, vereador Roberto? Eles estão pedindo documentação, ver se você é daqui, de Jaguarão, do Rio Branco, tem aquela passagem. Quem não é, não passa. Então, essas medidas que estão tomando, né, somado às outras que a gente vem fazendo, é a que está dando esse excelente resultado de Jaguarão. Vamos torcer que Deus, o Senhor, esteja conosco, que nos proteja, né, e que a gente passe o mais rápido possível, né, que, como diz o doutor Renato, falou uma coisa que também, né, que a gente fala aqui, a doutora Tatiana falou, que a gente está tudo nervoso, que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então as informações chegam de uma assim tão acelerada, e a gente tem família, a gente se preocupa. Então essas informações, tudo que estamos passando, é o que está levando a gente está saindo praticamente ileso dessa pandemia, e que Deus nos proteja, que Deus nos ajude. Só um reforcinho que eu queria dar, assim, ó, a gente, nesse domingo que eu estive aqui no centro, eu encontro um rapaz bem na esquina da sinaleira, só não vou citar nomes porque não é o caso, trabalhando, e eu ainda pergunto para ele, mas o que está fazendo essa hora, né? 9 horas da noite, 9h15. Ele trabalha de taxista, né? Das 8 horas da manhã às 9h15 da noite, vereador Fred, tinha feito uma corrida. E digo, tchê, vai para casa. E ele, se eu chegar em casa, eu tenho 4 filhos. Eu tenho 4 filhos. E eu não tenho nenhuma renda. E meus filhos estão precisando de comida em casa. Então, esse negócio de ficar em casa é bonito, eu acho que tem que pedir, né? Mas como o vereador Fred disse, dentro do possível fique, né? Não vamos crucificar as pessoas que têm que trabalhar porque não têm renda, né? Aquele que tem renda tem que ficar em casa. Só sai necessário para um supermercado, comprar um remédio numa farmácia. Mas vamos ver, passei por, hoje de manhã, Fred, passei por uns rapazes ali, trabalhando de pedreiro numa casa, né? Como eu tinha afinidade com um, parei, e digo, cara, tu não parou? Tia, não posso parar, porque eu vivo disso, eu sustento, é com esse dinheiro que eu levo para comer de noite. Então, esse pessoal que trabalha de comer de noite, eles precisam, infelizmente, né? É arriscado, mas eles estão correndo um risco, vereador, porque eles não têm o que comer de noite. E isso aí tem que ter paciência. Agora, quem renda, né? Quem recebe um salário, quem é aposentado, quem tem algum dinheiro guardado, fique em casa, que está dando certo. Vamos continuar com esse pensamento, que nós vamos passar por essa fase, e se Deus, o Senhor quiser, vereador Veleda, a gente vai passar por cima. Minha presidente, meu vereador Rogerinho, que eu não citei nome, né? Cada um fazendo a sua parte, tenho certeza que nós vamos sair bem nessa história. Meu boa noite e muito obrigado. Obrigada, vereador Tormes. Vereador Veleda. Eu, nesse espaço dos assuntos gerais, passar um pouco do que tenho trabalhado neste novo tempo aí do Covid-19, do novo coronavírus, e não trabalhado apenas como agente de saúde, mas trabalhado como cidadão, né, lá no meio do povo da vila, que às vezes nem informação, né, a preocupação que aquela informação não chega corretamente, mas ela me tranquilizo porque a informação tem chegado. O pessoal está muito bem informado e a sua fala reflete essa informação que está chegando, vereador Jorge Tormes, porque senão as ruas estariam cheias, o pessoal andaria na rua, enfim, sem ter o que fazer na rua. Então está chegando sim a informação, o pessoal está tendo esse cuidado, mas também a preocupação com os colegas, vereador Renato, os colegas da saúde. Saíram algumas medidas para as outras pastas, agricultura, Secretaria de Obras, eu creio que da Cultura também, desenvolvimento econômico, que as pessoas com mais de 60 anos e aquelas com comorbidades, elas estão trabalhando em casa, ou estão com horário reduzido. E para nós da saúde, não. Aí hoje eu estive reunido com o secretário Rogério Cruz, com o prefeito Fábio Teles, e está saindo um decreto da saúde. E aí eu fiz esse pedido, que obviamente vai ser contemplado, porque é uma medida que tem sido feita com todos. O secretário teme, vereador Enio Rigatti, de ficarmos sem pessoas para trabalhar na saúde. E nós fomos a comissão de frente. Então, por isso, nos deixou por último
né? Enfim, mas vai ser tomada a medida também. Eu tenho colegas, agentes de saúde, que têm comorbidades, que já são idosos e, enfim, a gente conversa todos os dias, estão com medo, que o medo é natural hoje, porque é um inimigo desconhecido. A gente tem os cuidados, mas não sabe se os nossos cuidados vão ser efetivos. Porque o vereador Rogerinho ainda brincava comigo, eu não vou chegar perto, né, do Veleda, porque o Veleda está lá em contato com todos, mas e depois eu conversava com ele, o risco é para todos, né, porque nós não sabemos, por mais que se tome todas as medidas, o vírus ele é de grande duração, né, e ele é muito rápido. Então, uma hora a gente deixou de lavar a mão, tocou aqui nessa agenda, levou nos olhos, levou no nariz, ou levou na boca, nós vamos estar contaminados. Não quer dizer que a gente vá manifestar a gripe, a doença, mas vamos ser portadores. E, com isso, o risco de sermos transmissores, que este é o grande risco. Então, parabenizar os colegas de saúde, falar dessa preocupação, que também é uma preocupação do governo, mas há aquele temor, assim, se o pessoal da saúde não trabalhar, daí a gente fica, enfim, capenga no serviço, porque agora é fundamental os servidores da saúde que atuem com todo o cuidado que nós temos tido. Hoje saiu uma ordem do secretário, nós ainda não estávamos trabalhando com EPIs, e nós da rua, o atendimento meu mesmo como agente de saúde tem sido lá da porteira, tem sido na rua, mas mesmo assim é para usar, a partir de hoje é para usar, e a gente tem respeitado isso. Então, todo cuidado tem sido feito, né? E a resposta está aí, eu me senti muito feliz com a sua fala, porque é o nosso trabalho, enfim, é o trabalho de todos nós, mas principalmente o trabalho dos servidores, né, da saúde, que tem feito um trabalho impecável. Quero também reforçar aqui e parabenizar o secretário, o prefeito, pela condução, o pessoal da vigilância, enfim, que todos têm feito um trabalho muito importante. Quero tranquilizar as pessoas, já houve a falta aqui da vacinação, aí já, enfim, houve falta das doses, né? Mas eu quero trazer aqui o calendário, o cronograma, né, de vacinação para este ano. Ontem, dia 23, até o dia 15 de abril, é para os idosos e os profissionais de saúde. Então, faltou a vacina ontem, parece que quarta-feira já vai ter, né? Mas nós estamos dentro do prazo. Quinta-feira já vai ter, mas nós estamos dentro do prazo, porque até o dia 15 de abril serão vacinados os profissionais de saúde e os idosos do município. E são quase 5 mil idosos, me dizia agora há pouco o prefeito. Do dia 16 de abril ao dia 8 de maio, os portadores de doença crônica, diabético, hipertenso, cardiopatas, os professores, a força de salvamento e a segurança pública do município. Dos municípios, aliás. E até do dia 16 de abril até 8 de maio. Dia 9 de maio, a partir do dia 9 de maio, começam as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, um dia antes de completar 6 anos, faz a vacina igual. Mas vai completar 6 anos amanhã. Faz a vacina igual, ainda não tem 6 anos completos. As gestantes, as puérperas. As puérperas são 30 dias após o parto, 30, 40 dias após o parto, são as puérperas, elas precisam fazer a vacina. Os povos indígenas, os adolescentes e jovens com medidas socioeducativas, que são aqueles, por exemplo, aqui no nosso caso, os jovens, as crianças e jovens que estão no lar de passagem, os funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos. Por que vacinar essas pessoas, esse grupo de pessoas? E aqui é importante frisar, né? Todos nós vamos nos gripar. Só que vacina esse grupo de risco, conhecido como grupo de risco, porque esses se gripam e eles têm complicações na gripe. Então, por isso, que tem os grupos de risco definidos, e são definidos pelo Ministério da Saúde. Eu estava pronto para a gente também assinar o requerimento da Casa, do Poder Legislativo, para que a gente pudesse estender a vacina para os funcionários dos postos de combustível, o pessoal
do supermercado, pessoal da farmácia, né, os trabalhadores da limpeza urbana, que hoje eu também tive uma conversa com os coordenadores, todos eles, fui fiscalizar como é que estava sendo feito o meu serviço. E é óbvio, a gente se sensibiliza, e que bom se a vacina desse para todos, mas dentro dos funcionários de supermercado, dos funcionários dos postos de combustível, dentro dos funcionários da CETRESA, muitos deles estão, da CETRESA não, hoje é da Ambientare, né? Muitos deles estão contemplados nesse grupo de risco, então serão vacinados. Aqueles que correm o risco de complicar a gripe, com mais de 60 anos, com comorbidades, com problema pulmonar, problema de cardiopatia, serão contemplados, vereador Fred, neste grupo de risco. E também sugiro, sempre sobra vacinação, eu sei que sobra, falar de sobra é uma coisa que, se sobrar, tipo, né, aí joga para lá. Mas sempre sobra, doutor Renato, e é dada a revelia. Então, se não se conseguir mais vacinas, que eu acredito que é difícil, já concluo, presidente, então que essa sobra, que o que sobrar de vacina, que seja, então, encaminhado para estes funcionários, que sim, que hoje também estão se expondo, mas não são do grupo de risco. Os que são do grupo de risco serão todos eles vacinados. Que Deus nos abençoe aí e nos dê força, ânimo, para passar desse momento e que a história a ser contada seja positiva daqui para frente. Obrigado, presidente. Vereador Renato. Prezada presidente, realmente é um momento de bastante angústia, posso dizer, em relação a esses fatos que estão acontecendo. Mas o aspecto positivo de tudo isso são as ações colocadas pelo governo municipal. Vocês podem ter certeza que Jaguarão hoje é referência em prevenção para muitas cidades do município, de municípios próximos a nós. Jaguarão hoje, onde tínhamos 5 casos suspeitos, estamos sem nenhum caso suspeito. As pessoas estão entendendo a mensagem da própria mídia e do próprio governo, onde, de uma forma muito coerente, ele faz um informativo diário para as pessoas, e sempre com a pauta daqueles cuidados elementares, mas de suma importância, onde a higienização das nossas mãos, o cuidado de não levar a mão ao rosto, visto que hoje nós estamos diante de um vírus, nós estamos, como eu costumo dizer, assim, é uma guerra biológica, nós estamos travando contra um inimigo que é invisível, mas nós temos que saber como ele atua. Então, a nossa epidemiologia, as autoridades do país inteiro e do mundo inteiro estão, né, nesse objetivo. E tem muitas coisas que a gente já sabe sobre o vírus. Por exemplo, o tempo de presença numa superfície de alumínio, de inox, é todo de 3 dias. Então, por que a higienização do ambiente? É importante também a higienização pessoal, mas a do ambiente também. Mas isso é um aspecto que todo mundo já estamos bem conscientes, e o isolamento também, isolamento domiciliar, dentro do possível, é fundamental. Porque a partir do momento que nós estamos em isolamento, se surgir a manifestação viral em alguma dessas pessoas que estão em contingenciamento, isoladas, ela vai poder também tratar em casa e não transmitir para as outras pessoas. Isso é fundamental. Por isso que nós estamos a um passo à frente e não temos nenhum caso aqui. Mas não é motivo da gente relaxar. É cada vez intensificar isso aí. Está dando certo? Muito bem. A vacinação. A vacinação é de suma importância, visto que, a partir do momento que tem o foco primário, que é dos nossos idosos, que são pacientes que têm comorbidades, uma gripe com influenza, H1N1, num paciente desses, vai fazer com que ele se descompense e pode parar até dentro do hospital. Então, o objetivo hoje é minimizar a hospitalização, a internação hospitalar. Então, a vacinação vai atuar nesse sentido também. Então, os nossos idosos não devem pegar gripe. Então, o foco inicial é o idoso. Depois, a área da saúde, nós estamos em contato permanente, somos vulneráveis nesse sentido, mas também a gente atua por necessidade, né, Veleda? A tua profissão é essa, não tem outra alternativa, mas
essa ação, de forma bem centrada, bem sabendo dos riscos e os cuidados em cima disso, isso nos dá uma segurança também de transmitir essa orientação para as pessoas. E tem muitas pessoas, por exemplo, da construção civil, que estão trabalhando. Então, tem que ser redobrado o cuidado. Então, evitar um contato mais próximo de todas as pessoas. Se estiver naquele grupo, uma pessoa deu um espirro, deu uma tosse. Fulano, vai para casa, cura a tua gripe e vamos continuar trabalhando aqui. Isso é importante. E essa consciência está sendo feita. Tem muitas empresas que estão fazendo isso. Né, lá na Bretanhas mesmo. O paciente chegou, está resfriado, 10 dias em casa, vai te tratar, vai curar. Então, era uma conduta que muitas vezes a gente não tinha, então nós estamos aprendendo. Nós vamos passar por esse momento, nós temos esses meses desse grande desafio, e a vida vai mudar. Vai mudar porque nós estamos fazendo coisas que a gente sabe que tem que fazer, mas não fazíamos. E hoje nós estamos aprendendo a viver e conviver com esse inimigo invisível que é os vírus, e este, especificamente o coronavírus, é um vírus de uma letalidade muito importante, principalmente nos nossos idosos. Então, e outra coisa, o jovem, ele é um portador muitas vezes assintomático. E ele vai lá no avô, nos pais mais idosos, e pode transmitir o vírus por ser assintomático. Por isso a preocupação. Reclusão, fiquem em casa, a juventude também. Não é por acaso que as escolas não funcionam, não. É para que todos possam fazer a sua parte. Então, se um faz a parte bem feita, ele vai estar protegendo uma coletividade. Sim. Muito obrigado pelo seu aparte. Só para não falar depois, o senhor está falando aí, eu estou lembrando, nós temos feito um pedido, e eu faço uma parte na fala, né, de um vereador, mas que é médico e que está muito bem informado, orientado neste tempo, para enfrentamento deste tempo. Nós estamos pedindo às pessoas que vão ao posto de saúde só se realmente há necessidade. Para pedir exames de rotina, para encaminhamento para traumatologista, enfim, agora não. Agora é o momento de ficar em casa. Então, para ir ao posto lá de saúde, só se realmente houver necessidade, e com gripe, com febre, no pronto-socorro muito mais ainda, né? Hospital muito longe. Né? Então, nós temos trabalhado isso e pedimos, né, à comunidade que nos atenda. A aglomeração, não. Fique em casa. Obrigado pela sua parte, doutor. Obrigado, vereador. Realmente, isso é uma mensagem muito importante, né, vereador? Porque muitas vezes tem aquelas pessoas que têm a necessidade e têm o costume de fazer um hábito positivo. Seus exames de 6 em 6 meses, são pessoas hipertensas, diabéticas, então fazem um controle de rotina. Então, evitem. Se está com a sua saúde estável, evitem chegar próximo às unidades, só de extrema necessidade. E, na verdade, as consultas traumatológicas, de cirurgias eletivas, de cardiologia, que não é só de controle, estão suspensas, a parte ambulatorial. Então, até para fora do município já estão suspensas, especialistas como a área da urologia, só em extrema urgência, né, estão indo para outros municípios. Então, todos estão se resguardando. E atitudes importantes, até a gente vê em supermercados, assim, que tem, agora estão colocando um isolamento, né, um acrílico transparente nos caixas, aquilo ali é muito bom. Né? Então, são atitudes interessantes, né, que estão sendo, no momento nos propicia, e aí estamos bastante criativos, e isso aí dá segurança ao próprio funcionário, dá segurança ao usuário, e isso é muito importante. Então, as recomendações, em termos de vacinação mesmo, como hoje nós, foi colocado esse requerimento, né, que o requerimento é uma sugestão ao executivo, né, que a gente também possa, dentro do possível, né, ter essa possibilidade de vacinação desses grupos, onde tem também exposição, nas farmácias, nos supermercados, e dentro do possível. A gente sabe que hoje nós tivemos 1.400 doses de vacina segunda-feira, e terça-feira já não tinha mais. 1.400 doses. Nós temos uma população de idosos em torno de 5.000 pessoas, né, que têm que ser vacinadas. Então, é importante. É muito importante que a gente tenha essa consciência. E o importante da vacinação é que a gente tem segurança que daqui 1, 2 meses, as pessoas já imunizadas não vão pegar gripe, algum resfriado.
E, então, isso já nos, epidemiologicamente, vai nos ajudar, quando aparece um caso, tu já foca, não, mas isso aí certamente já está imunizado. Será que não é um corona que está por aqui? Então, aí o foco da vigilância vai em cima disso. Isso é muito bom. Não? Então, teria várias mensagens para, mas no momento é isso aí, estamos no caminho certo. Pode ter certeza que Deus nos ajude a passar por isso, vamos passar, e daqui a 2 meses, quem sabe, a vida vai voltar à sua regularidade, que Deus nos ajude. Obrigado. Obrigada, vereador Renato. Vereador Oberti. Mais uma vez, saudar a todos. Primeiro, dizer que tenho me manifestado nas redes sociais e sobre todos os aspectos, principalmente com os amigos, orientando as pessoas, nos procuram, querem saber notícias. Às vezes a gente tem, como tem um leque de grupos e a gente tenta sempre passar aquilo que é verdadeiro, né, doutor Renato? Então, o momento é crítico, o momento, acho que a maioria de nós não vivemos um momento desse, porque é um problema mundial, onde pode tocar todos, a gente não sabe onde está o vírus, então, é altamente contagioso. Mas precisamos estar atentos a várias questões e é isso que nos preocupa. Primeiramente, obviamente, o caso da saúde, que tem todo esse cenário, as Olimpíadas, que existem interesses dos mais variados, principalmente interesses econômicos de muitos países, interesses da questão do esporte, de toda uma preparação que os atletas vinham, já há um bom tempo, que os atletas se preparam para um evento tão gigante como é a Olimpíada, foi cancelado, vai ser o dia 20, está marcado para 23 de julho de 2021. Então, o outro aspecto é o aspecto da economia, que talvez, depois da saúde, é o mais preocupante, porque se a gente soubesse minimamente, não, vai ser um tempo bom, te programa dentro desse tempo, busca recursos, busca ações para que vá de encontro a isso, mas o cenário é outro. A gente não sabe o período que vai ser. Então, isso é um agravante, E toca a todos, não tenho dúvida. E está incrível, assim, como as pessoas estão impacientes, exatamente, estão, vereador Enio? Como as pessoas estão impacientes, estão nervosas, o vereador Veleira também, Então, assim, qualquer comentário que a gente coloque, qualquer coisa que a gente coloque, parece que a gente está, quando a gente cita alguém, parece que está em detrimento só está esquecendo os outros. Não é isso. Às vezes a gente se refere, eu mesmo me referi aos Correios e continuo preocupado com os Correios. Primeiro os Correios, vereador Jorge, que foi carteiro, faz uns 50 anos atrás, doutor Jorge, vereador Jorge. Os Correios não tinham normativa nenhuma, nem de proteção e nem de controle de entrada e saída das pessoas, enfim. Agora só tem normas para aqueles servidores internos, para os carteiros não tem. Então, eu sei que é uma estatal, enfim, mas que toca a todos. Os carteiros andam, se expõem, tocam em tudo, elas têm que colher assinatura, se aproximam das pessoas, tem que pegar numa caneta, passar a caneta para o... Poxa, é uma estatal. Eu não sei mais o que vão fazer, não tem no Ministério Público amanhã, o que vão fazer? Nós não podemos deixar os carteiros, parece que são de outro mundo. Não, tem iniciativas para os servidores internos dos Correios. Os carteiros não têm nada. E não vai pensar que eu estou dizendo isso da boca para fora. Tenho mantido contato com o servidor do Correio todos os dias. E eles estão apavorados. Mas, enfim, vamos seguir nessa luta pelos... Outra questão que eu queria colocar aqui, estou aqui com um requerimento, um ofício, entreguei à presidente desta casa, no sentido que peço, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, a suspensão da CPI. E, mais uma vez, durante esses mais de 3 anos de mandato, quero demonstrar a responsabilidade que a gente está trabalhando nisso, na questão da CPI. Não tenho dúvida que o momento é de união, mas isso precisa ser verdadeiro. Nós temos tido responsabilidade
Por isso não fomos nas rádios. Porque daqui a pouco eu digo que é união, mas vou lá na rádio e dou uma queimadinha, uma ganhadinha sobre os vereadores. Aí eu estou falando uma coisa e estou dizendo outra. Nós estamos demonstrando verdadeiramente. Não estamos sendo politiqueiros, tanto é que não estamos em nenhum momento, eu que uso bastante, de certa forma, a rede social, em nenhum momento fiz nenhuma referência à CPI. Não fiz pré-julgamento. Na minha vida pessoal, em qualquer ambiente, jamais tive conversas paralelas, jamais. Então, estou sendo extremamente, que sempre fui, responsável. E é assim, dessa maneira que a gente está atuando e encaminhamos este ofício, né, solicitando a suspensão. Eu sei que vai ser suspensa, não é momento, a pauta é outra, né, precisamos estar envolvidos. Demonstramos aqui hoje, mais uma vez, apoiando recursos para a saúde, fazendo algumas considerações, mas nós temos sido responsáveis, né, com o nosso mandato, né, de maneira nenhuma, né, em nenhum momento eu fiz politicagem em período pré-eleitoral, né, então não seria agora que faria. Também gostaria de dizer aqui que tenho mantido contato com o deputado Zé Nunes, diariamente. Falei já 2 vezes com o deputado Henrique Fontana e com a sua assessoria, para que, né, a preocupação, isso que eu falei lá na primeira fala, né, lá quando iniciei. Qual é o tempo? O governo vai realmente, tanto o governo federal quanto o estadual, vão tomar medidas para que ajudem realmente as pessoas que mais precisam? Eu já fui autônomo, eu sentia na pele o que é ser autônomo. Antes de estar vereador, fui cabeleireiro, e se eu queria, uma vez eu tirei 10 dias de férias, foi um horror depois para equilibrar as contas. 10 dias com umas fériasinhas michadas lá, né? Não é umas férias. A pessoa que é autônomo, e tem muitos também do mercado informal, é dureza. Ontem, eu conversei com um frentista de um posto de gasolina, pelo WhatsApp. Ele disse que não teve movimento no posto. Não teve movimento. Meia dúzia de carros foram atendidos no posto de gasolina. E estamos falando da rede, sim, que estão bem localizados, que tem bom atendimento, enfim, que tem as pessoas estão ficando em casa. E isso é bom, claro que é bom. Mas nós, já foi dito aqui, acho que para a maioria dos vereadores, nós precisamos compreender, sim, que o momento é delicado. Agora, quem pode, tem que ficar em casa. Quem pode. Mas nós sabemos, e o vereador Jorge traz um relato aqui que é difícil, né? Que a gente não consegue filtrar, né, vereador Jorge? Não consegue. De ver alguém dizendo assim, não, eu tenho que levar alimento para os meus filhos. Nós que temos um salário garantido por algum tempo, a gente se preocupa. Tem os pequenos empresários, os pequenos comércios, então envolve muita coisa. Muita coisa mesmo. E assim, nós, para concluir, presidente, nós não precisamos nem lá nem cá. Nós não precisamos entrar em desespero, mas também não podemos relaxar porque não temos nenhum caso. Precisamos continuar firmes, porque é uma questão mundial. Uma Olimpíada, como eu falei, não foi cancelada por acaso. Eventos importantes, tudo que a questão não foram jogados lá para frente ou até por tempo indeterminado por acaso. Então precisamos manter o cuidado, precisamos manter as orientações, e a gente, já foi dito aqui, que bom que está chegando, eu tenho acompanhado os boletins do prefeito, também acho que a cidade tem contribuído, sim, tem chegado nas pessoas, mas que cada vez mais tem que fazer com que as pessoas não, a gente fica com receio às vezes, né? Não, já agora não tem nenhum caso, vamos ficar, não, vamos manter o cuidado. Então, demais era isso, continuaremos conversando entre nós, pelos WhatsApp, enfim, a sessão da Câmara continuará tendo com todas as precauções, como tem acontecido. Acho que isso tem muito valor nisso, porque nós também somos fonte de informação, né? Tem a questão da fronteira, que as pessoas estão em dúvida, né? E até gostaria de saber se algum colega já sabe sobre a questão da fronteira. Parece que para os uruguaios foi cancelado, para os brasileiros não. A questão de trafegarem, entrarem, circularem dentro do Uruguai, isso que eu não consegui entender bem ainda nesse decreto. Mas demais é isso, né? A gente está unido, com certeza vai passar, e que Deus proteja a todos e tenhamos aí muita força
para superar esse momento. Obrigada, vereador Roberti. Mais nenhum vereador inscrito, então também gostaria de deixar um relato aqui, né, em pequenas palavras, né, das dificuldades, né, que estamos vivendo, né. A gente tem muita fé, muita esperança que iremos passar, né, por toda essa situação do Covid-19, né, do coronavírus no nosso Brasil, no nosso município, né, especialmente, né, e no mundo todo. A gente tem orado por todas as pessoas, pela nossa família, pelos nossos amigos, por cada morador, por cada moradora, pelo mundo inteiro, porque a gente vê um pouco dessas notícias e a gente fica muito comovido, né, e ninguém está livre, né, como foi dito pelos colegas. A situação é muito grave, mas a gente tem que ter fé, cada um fazer a sua parte, se cuidar, né, tomar as medidas preventivas de higienização, na medida do possível, não sair de casa só por necessidade, e dizer, né, que o Poder Legislativo tem se mantido unidos, os vereadores têm tido reuniões, conversas de forma online. Toda a equipe da Câmara de Vereadores, a gente já agradece, né, a todos, né, que nunca deixaram de trabalhar, estão trabalhando, e a gente, né, pretende, né, se Deus quiser, a gente continuar nessa linha, né. A Câmara não vai fechar, os trabalhos legislativos continuam. Agora de tarde a gente esteve reunido novamente. Agradecer a todos os vereadores, né, a todos os vereadores, a todo o poder. Dizer que a gente se comove muito, né, com essas pessoas, né, com esses relatos. A gente também tem escutado muito pessoas que trabalham, né, de forma autônoma. Não é fácil, e a gente se pergunta, né, como vai ser daqui a uma semana, se isso se prorrogar daqui a 15 dias, se essa quarentena ela tiver uma proporção maior. Então, diante, né, de todos esses questionamentos, né, a gente está oficializando, né, o Executivo Municipal amanhã pela manhã. A Câmara de Vereadores está se colocando à disposição para possíveis, né, recursos, né, em formas emergenciais, para que sejam, né, tenha políticas públicas para as pessoas, para as famílias, né, que mais precisarem de ajuda nesse momento difícil que está por vir. Mas a gente tem que permanecer, né, nessa vigília, cada um de nós fazendo a sua parte. Dizer também que outra medida do Poder Legislativo será o carro de som, que estará amanhã nos bairros, levando a prevenção de forma informal para as pessoas, né, para que as pessoas lavem as suas mãos com sabão. A gente fala tanto no álcool gel. Claro, o álcool gel é um complemento, mas o principal é chegar da rua, tomar um banho, lavar a mão, né, e usar, né, o sabão grosso. Eu digo assim, por mim também, eu já faz acho que uns 3 dias que eu tirei o sabonete ali do lugar onde eu tomo banho, do meu banheiro, e eu estou usando sabão grosso em todo o corpo, já não só nas mãos, porque é higienização, né? E aí é que a gente vê, né, o quanto a vida da gente muda. É um momento também de se refletir, né? A gente tem visto bastante mensagens, né, vereador Veleda, até lhe passei uma esses dias para vários colegas, e o quanto, né, a gente tem que pensar mesmo nas pessoas, no bem comum das pessoas, né, independente de partidos políticos. Então, é para isso que a gente está aqui, e trabalhando e pensando nas pessoas. Votamos projetos importantes nessa noite de hoje, e dizer assim, né, que a gente vai continuar orando, se prevenindo, e que Deus abençoe a todos nós. E até a próxima reunião. Obrigada.